Quando você é babaca consigo mesma. Como administrar a crítica interior. Parece que você foi atropelada por um caminhão. Até parece que você é capaz de ser promovida. Usar biquíni? Só se for em outra vida. Bom dia! Estamos no 13º dia do desafio de 90 dias para tirar um projeto profissional do papel. Dividi esse desafio, esses 90 dias, em 3 ciclos de 30 dias. 30, 30, 30. Hoje é o 13º dia do primeiro ciclo de 90. Então, uma das minhas tarefas hoje, nesse 13º dia, eu tô com bastante coisa para fazer, graças a Deus, né? Bastante trabalho. Então, assim, um dos meus trabalhos é a leitura desse livro, o estudo desse livro que eu estou fazendo. Eu já li ele. Esse livro eu adquiri ele em 2019. Eu já fiz a leitura dele, acho que umas 2 vezes ou 3 vezes. Tá todo rabiscado, só que agora a minha percepção é outra. A minha percepção é outra, né? Conforme o tempo vai passando e a gente vai estudando e adquirindo mais, seu intelecto vai melhorando com as leituras que você vai fazendo. Quando você pega um livro, se você lê um livro hoje, faz essa experiência, leia um livro hoje, escolhe um livro que você gosta e leia hoje. E desenvolvimento pessoal, que é uma coisa mais, sabe? Pega esse livro, lê, quando for daqui a 3 meses, se você continuar nesse processo de desenvolvimento pessoal, de leitura, de autocuidado, essas coisas assim, quando você pegar o mesmo livro para ler, você vai ter uma visão diferente. Você vai tirar aprendizados diferentes. E é isso que está acontecendo comigo, com a maioria dos meus livros. Então, assim, esse livro aqui, ele é muito bom. Tem exercícios práticos. Eu vou compartilhar com vocês, tá? No momento certo, porque já tem outro livro na frente desse aqui. Então, assim, ela fala, vou falar com vocês um pouco disso aqui. O que é a crítica interior? O que é a crítica interior? São aquelas vozinhas que ficam na nossa cabeça, na nossa mente, né? Quando você vai fazer alguma coisa, então, pra você, quando você se olha no espelho e vê ali, você não gosta do seu corpo, começa a se criticar. Eu nesse momento, tô passando por isso, sabe? Porque eu dei uma engordada, eu gosto de ser magra, tá? Tem gente que gosta de ser mais cheinha, não interessa. Cada um tem o seu, eu tô falando de mim, tá, gente? Não tô criticando ninguém. Eu, Analice, eu sempre fui magricelinha, desde criança. E eu cresci assim, acostumada a ter esse corpo magro, enxuto. E aí, quando eu engordo um pouco a mais, eu me sinto mal. Eu me sinto mal, eu começo a me criticar. Aí as minhas roupas, a primeira coisa que acontece, isso aqui meu, eu acumulo gordura nisso aqui. O vídeo que eu postei ontem foi do 9º dia. O vídeo que eu postei do 9º dia ontem, ó. O vídeo que eu postei do 9º dia, eu mostrei como é que está o meu corpo. Daquele jeito eu não gosto. Então, eu sei que eu consigo perder peso. Como? Cuidando da minha alimentação, bebendo bastante água, que é uma coisa que eu faço aqui, no mínimo 2 litros por dia, diminuindo o açúcar, que eu sei que isso me faz mal, que me faz inchar, trigo, essas coisas assim, eu já tenho consciência, entendeu? Eu já passei por um nutrólogo e eu já tenho consciência do que me faz ficar inchada, retenção de líquido, essas coisas assim. Então, o que eu faço com esse meu conhecimento que eu já tenho? Coloco em prática. E a crítica interior é justamente isso. Se a gente não tomar cuidado e não prestar atenção, ela acaba tomando conta da gente. Ela acaba, como é que eu vou dizer?
ela acaba, de uma certa forma, dominando os nossos pensamentos. Entendeu? Quando ela fala aqui, quando a autora fala aqui, usar biquíni, tá bom, só se for em outra vida, né? Por quantas de vocês já não passou por isso? Eu já passei por isso. Eu, no meu caso, eu me achava magra demais. Eu não gostava de usar biquíni. Não gostava de usar biquíni até uma certa idade, porque eu me achava muito sequinha, muito seca. Muito seca, era fora do normal. Aquela pessoa seca, desengonçada, era eu. Então, assim, isso aqui, isso pode valer, isso aqui, usar biquíni, tá bom, só se for em outra vida. Isso aqui serve tanto para mim, que me achava muito magra, tanto para outra mulher que se acha, que deve estar se achando muito acima do peso. Entendeu? Porque tem o lado, tem um lado, digamos assim, não vou dizer que é positivo. Tem um lado que a pessoa, no meu caso, se eu era muito magra e achava ruim quando eu era adolescente, essas coisas assim. E agora, quando eu tô na minha fase adulta, eu já acho bom. Só que não é aquela magreza extrema. Entendeu? Então, assim, a crítica interior, ela atrapalha muito o nosso processo de desenvolvimento, porque a gente começa a duvidar da nossa capacidade. Quem você pensa que é para estar aqui sentada, gravando vídeo, postando vídeo, abrindo um canal no YouTube? Quem você pensa que é? Vocês acham que não passou pela minha cabeça, pela minha mente, esse pensamento? O que as pessoas vão pensar de você, vão falar de você? É sobre isso. É sobre isso. Só que assim, quando a gente começa a trabalhar isso dentro da gente, pronto. A gente fica tranquilo e não dá ouvidos para crítica interior. Entendeu? Muitas vezes a gente se critica achando, tentando adivinhar o que o outro está pensando a nosso respeito. Só que, na verdade, no fundo, ninguém está aí para ninguém. Essa é a verdade. As pessoas entram lá no seu canal, dá pitaco na sua vida e tudo. Só que assim, é só aquele momento. E vão seguir a vida delas. Vão seguir a vida delas. E pronto, passou. Passou. Ninguém fica focado 100% na vida do outro. Quem tem tempo para fazer isso? Então, assim, você faz as coisas com propósito. Eu não tô aqui para me exibir, não. O meu objetivo aqui é divulgar meu trabalho. O que eu tô fazendo aqui no meu canal, o objetivo é divulgar o meu trabalho. Então, assim, o que vier de crítica de fora, para mim, eu vou ter que trabalhar a minha crítica interior. Eu vou ter que trabalhar a minha crítica interior para não deixar o que vem de fora me atingir. Atingir a minha mente, atingir o meu processo. Porque eu estou num processo. E é isso. E aí eu convido vocês a fazer o mesmo, sabe? A fazer o mesmo, a se autoanalisar, a ver, a prestar atenção nas críticas externas e internas. Principalmente nas críticas internas. Nas críticas internas que a gente começa a deixar dominar o nosso pensamento, a deixar, a derrubar a nossa produção, o nosso entusiasmo, a nossa autoestima, entendeu? Porque assim, você conversa, nesse livro aqui, ela fala, tem uma parte que ela fala que ela deu o apelido para as críticas, entendeu? Quando eu li ele, acho que foi pela segunda vez, eu apelidei a minha de Chatolina. Eu lembro de uma cena que eu estava tomando banho, aí veio aqueles pensamentos, aquelas críticas assim, bem... Aí eu peguei, parei, desliguei o chuveiro e falei assim, ó, Chatolina, não vem agora não, tá? Não vem agora não, que não tem espaço para você. Eu não quero saber, eu vou seguindo fazendo o que eu tô fazendo. Não tem espaço, você não tem espaço aqui. Eu que decido. Eu sou dona de mim, então eu decido o que eu vou pensar. Você pode ir embora daqui, pode ir. O que aconteceu? Eu caí na risada.
debaixo do chuveiro, pelada, tomando banho, toda suja de sabão. Foi engraçado, eu não esqueço essa cena. Então, assim, e aí eu comecei a rir. Eu comecei a rir de tão ridículo que é. De tão ridículo que eu me senti. Assim, foi ridículo, mas ao mesmo tempo foi libertador. Entendeu? E aí, conforme eu vou preparar um material bem legal com esse livro aqui. Então, assim, dá pra fazer isso. E se divertir ao mesmo tempo. E se divertir ao mesmo tempo. O que você pode fazer também com a crítica externa? Tá bom, a pessoa chega e faz uma crítica externa. O que você faz com aquela crítica externa? Você olha e você fala assim: essa pessoa me conhece? Essa pessoa faz parte da minha vida? Eu permito que essa pessoa entre na minha vida e deixe e afete os meus pensamentos com isso? Ou deixa ela aí? Devolve para ela o que ela escreveu. Por exemplo, quando eu comecei meu canal tem 2 meses, é novinho. Mas assim, um dos primeiros vídeos que eu postei, os shorts, o vídeo tinha, tava em mais de 1000 visualizações. Hoje ele chegou a 1300 e pouco. E aí, entrou uma pessoa lá no meu canal e tinha avaliação positiva. Só like positivo. Uma pessoa entrou com um e-mail de homem. Eu não vi se era homem, se era mulher. Depois que eu fui ver, o que acontece? Essa pessoa entrou e botou um comentário bem feio, que eu não vou falar aqui pra vocês. Um comentário assim, bem chulo, bem feio mesmo. Eu falei assim, até comentei com meu esposo, falei assim, isso aqui provavelmente é homem. Pra ter esse vocabulário assim, provavelmente é um comentário de homem. Que na hora que eu bati o olho, né? Mas aí pode ter sido uma mulher também, não sei. Aí depois eu fui ver direitinho lá, o e-mail estava escrito que é um homem. Pelo menos o e-mail estava escrito que era o nome de um homem. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, quer saber? Aí eu conversei com uma pessoa, né, com uma amiga, aí ela falou, ué, você não vai tirar não? Não vai excluir não? Eu falei, não, isso aqui vai ficar feio pra ele, que tá lá se expondo, falando essas coisas ridículas aqui que não tem nada a ver. Então, assim, o que poderia ter feito? Afetado a minha mente. Entendeu? Eu me desmotivado, a achar que meu conteúdo estava muito ruim e não sei o que. Só que não. Eu falei, não, eu agradeço pelo comentário dele. Aí o que acontece? Quando eu entrei lá, o YouTube pegou e me sugeriu responder. Me apareceu lá umas... Eu peguei e respondi. E pronto. Só que eu respondi assim, não devolvi para ele na mesma moeda. Não. Eu respondi com delicadeza, como diz a minha terapeuta, CDC do salto. Fui lá e respondi. Pronto. Só que aí passou os dias, passou, eu tava mexendo, coisa... E aí eu acabei apagando. Mas eu não apaguei porque eu fiquei afetada. Não. Eu falei, isso aqui pra mim, ó, te devolvo, pessoa. Devolvi pra ele. Eu falo ele porque tava escrito o nome de homem, né? Devolvi pra pessoa e pronto. E segui a minha vida, a vida que segue. E tô aqui, continuo trabalhando. E aquilo lá não me afetou. Poderia ter me afetado. Uma crítica externa poderia ter vindo e me afetado. E me afetado. E assim, se a pessoa te critica, você pode pegar, analisa a crítica da pessoa e aí você vê o que você tira de bom nessa crítica. Eu tô fazendo isso que eu tô achando tão bonitinha minha unha. Você vê o que você achou de bom na crítica, entendeu? Porque assim, nem tudo que a pessoa fala de ruim a seu respeito, nem tudo que ela fala de ruim é ruim, entendeu? Você pode pegar e ressignificar aquilo que ela falou. É uma coisa que eu venho aprendendo a fazer. É uma coisa que eu venho aprendendo a fazer. É fácil? Não é. Quando a gente só quer receber elogio, né? Quando a gente recebe crítica, a gente quer estar certo o tempo todo. Quer estar certo o tempo todo. Quer estar no centro o tempo todo. Só que as coisas não funcionam assim.
Então, assim, esse livro é muito bom, é muito gostoso de conversar, tá? E aí, só dando um spoiler, ele tem 16 capítulos, mas é um livro de leitura fácil. É um livro de leitura fácil, tá? E no final de cada capítulo, ela passa umas atividades para você fazer. No final de cada capítulo, tem 5 perguntas, tá? E nesse aqui, eu abri aqui no final do primeiro capítulo, né? Que foi onde eu tirei essa frase do início. Uma das perguntas é, pelo que você costuma se criticar mais? Essa foi a primeira pergunta. E aqui, para responder isso aqui, o ideal é você pegar uma folha de papel. No meu caso, eu escrevo no livro mesmo, né? Mas o ideal é você pegar uma folha de papel, pegar um caderninho do seu desenvolvimento pessoal, do seu autoconhecimento e começar a responder. Responder com sinceridade. E aí, essa primeira pergunta. Pelo que você costuma se criticar mais? A segunda pergunta é, o que a sua crítica interior diz especificamente? Aí você já começa a prestar atenção na sua crítica interior. O que ela está me dizendo especificamente? No meu caso, aquela cena do chuveiro, ela estava tentando me criticar, minha mente, né? Tentando me criticar a respeito de uma coisa que eu estava fazendo. Entendeu? Relacionada à minha vida, de uma decisão que eu tinha tomado, de coisas assim do dia a dia, sabe? Tava muito forte, muito forte, muito forte. Eu já fui uma pessoa de pensamento muito, muito, muito acelerada, de ficar remoendo coisas do passado, essas coisas. Então, quando eu li esse livro pela primeira vez, era isso que acontecia. E aguçava mais e mais e mais em mim. Então, vou ler só mais uma. Você consegue detectar quando o diálogo interno negativo surge? Se sim, quando? Pega o gancho, tá? Isso aí a gente vai trabalhando. Isso, a gente vai trabalhando. E aí, eu não vou aguentar. Eu vou ler assim, vamos lá, a próxima. Você tem algum gatilho que consegue controlar? Se tiver, o que vai fazer em relação a ele? Você precisa se perdoar por algo? Essa é a última pergunta. Você precisa se perdoar por algo? Se sim, o que você se compromete a fazer em relação a isso? E assim, essas perguntas, eu lendo esse livro, eu consigo responder. Você consegue responder sem ler também o livro, claro. Isso aqui é do nosso cotidiano, entendeu? Isso aqui é do nosso cotidiano. E aí, depois eu vou trazer eles esmiuçado para vocês. Tá bom? Então, assim, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. A ideia era fazer uma introdução, mas eu acabei gravando um vídeo que ficou grande. Já estou em quase 20 minutos de vídeo. Então, assim, ele vai servir de introdução para esse conteúdo aqui. Tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe o dia de vocês. E vamos seguindo. Vamos seguindo, tá bom? Porque temos muito o que desenvolver em nós mesmos. Tá bom?